vamos aplaudir aquele que é digno de glória. E abra seus lábios, adore-o, glorifique-o intensamente. Aleluia. As palmas, exército de Deus, se levanta nesta terra para conquistar. Aleluia. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Oh! As palmas. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós com o Messias, com o Messias marchamos sim, em sua mão a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Nosso general, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general, o nosso general. Nos resistirá o nosso general. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo. Não! Declare com autoridade nesta noite. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Não, 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 não. Nenhum inimigo nos resistirá. Levanta-te, Senhor. Tome sua Bíblia. Que bom tomarmos a palavra do Senhor e podermos levantá-la bem alto. Um momento de comermos a palavra. O Senhor diz:
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E aqui está a palavra. Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Pai, que Tu possas vivificar, ó Deus, a Tua palavra, mais uma vez em nossos corações. Que Teus filhos, ó Pai, nesta noite, sejam edificados, sejam consolados, sejam exortados pela Tua palavra, mas acima de tudo, ó Pai, que Tu sejas honrado através da fome que o nosso coração possui, pela Tua palavra. Senhor, ó Deus, que ela que é o martelo que esmiuça a penha, e Tu possas quebrar, ó Pai, corações, ó Pai, empedernidos, corações, ó Pai, insensíveis, ó Deus, dos que estão aqui, mas aqueles que nos assistem, ó Pai, em toda a terra. Conceda ao pregador graça e sabedoria, e sobretudo, a Tua unção, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. O tema que eu quero deixar hoje com os irmãos, ele está desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e eu vou terminar hoje em Apocalipse com os irmãos. Se existe uma palavra que é uma palavra do próprio caráter de Deus, e que nós temos muitas vezes uma compreensão errada do que ela seja, é a palavra perfeição. Fale comigo: perfeição. A minha filha mais nova, a Mariana, ela dirige, já tem muitos anos que ela dirige. Mas na semana passada, ela estava dirigindo o carro. O carro, no primeiro banco estava ela, atrás estava o Tito na cadeirinha, e ao lado do Tito, uma irmã. E a Maria, ela é assim uma motorista excelente, sabe? Muito, dirige assim muito bem mesmo, nunca bateu. Mas aconteceu que uma outra pessoa veio com um carro em alta velocidade e bateu de uma forma violenta na lateral do carro. Naquela hora, aqueles aparelhos airbag, eles logo se inflaram, de frente, do lado. Nem ela teve nada, nem o Tito, nem a irmã, absolutamente nada. Mas o carro, a foto que ela mandou da batida, eu falei: que violência! Foi algo assim que a porta arrebentou, ficou tão amassada. Mas aí vai para a oficina, esse carro vai ser consertado. Eu sou leigo, eu lembro que eu não entendo nada de carro, só sei dirigir. Eu lembro que uma época eu comprei um carro, usei muito tempo, e chegou a época de trocar o carro. Então fui vender o carro. E quando eu fui vender o carro, o moço da agência disse: olha, esse carro já foi batido. Eu falei: não, eu nunca bati esse carro. Eu já tinha comprado ele de segunda mão. Eu disse: esse carro ele é perfeito, não tem problema nenhum. Mas eu não sei como que esse pessoal que trabalha com carro, aí ele começou a mostrar algumas coisinhas que eu nunca tinha percebido, nunca. Eu andei durante anos com aquele carro, mas quando fui trocar, só naquela época, a pessoa disse: olha, esse carro foi batido. E ele mostrou, quem conhece carro sabe disso, não é isso? Mostrou: olha, aqui, 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 sempre tem algo. Quando Deus trata conosco, o que Ele faz é assim:
quando nós nos convertemos, nós estamos assim batidos, quebrados, né? Assim, podíamos ter morrido em situações tão complicadas, mas o que Deus faz? Deus restaura. E essa restauração de Deus no mundo espiritual é para não deixar marca nenhuma. Ou seja, por isso que quando você diz assim, que você é uma nova criatura, você é uma nova criação, e aquilo que Deus faz é perfeito. Quando Ele criou o homem, Ele o colocou no jardim do Éden, e ali era a perfeição absoluta, havia harmonia absoluta, não havia conflito na natureza, não havia confusão alguma, tudo que Deus criou. A palavra diz no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e Gênesis é o livro da criação, e começa assim, e disse Deus: haja luz, e Deus disse: olha, é bom, tudo que Deus fazia era perfeito, glorioso. Mas quando o homem peca, quando o homem volta as costas para Deus, Deus podia ter destruído o homem, Deus podia ter acabado com ele, mas Ele tinha esse plano glorioso, que era o plano da restauração, era o plano de tomar o que sobrou e restaurar de tal forma, mas de tal forma que o homem pudesse refletir aqui na terra a própria imagem do Criador. Essa palavra perfeição, talvez você olhe para você no seu espelho e diz assim: talvez seu dente esteja quebrado, você já está careca e tantas outras coisas. Aí você diz: mas você não é o que é do lado de fora, você é o que é do lado de dentro. A vida de Jesus, nós somos um ser espiritual. Quando você se converteu, você nasceu de novo. Naquela hora, Deus plantou dentro de você a realidade da vida do seu filho, a perfeição, a perfeição. Agora, o que é o inimigo? Satanás, quando você lê sobre a história dele, ele era perfeito, e o Senhor até dizia que ele era tão perfeito, mas a rebelião dele o fez ficar todo imperfeito. E agora ele procura destruir a perfeição de Deus na vida das pessoas. Então você precisa ter o entendimento da perfeição. Eu quero que você abra comigo em Mateus, capítulo de número 19. Eu quero que você experimente conhecer hoje aqueles elementos essenciais à perfeição. No capítulo 19 de Mateus, capítulo 19, nós vamos começar a ler pelo versículo 21, pelo versículo 16, para você ter todo o entendimento. Mateus, capítulo 19, verso 16 até o 22. Quem achou, diga amém. Por favor, observe se perto de você tem alguém sem a Bíblia e divida a sua com ele. Diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser o quê? Perfeito. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Não era que ele fosse dono das propriedades, porque Deus é que é o dono de tudo. O grande problema é que as propriedades eram dona dele. Ou seja, isto impedia ele de ser perfeito. Quando Jesus disse: se queres ser perfeito, o moço disse: eu guardo esses mandamentos, desde a minha mocidade, eu cumpro esses mandamentos. Jesus não questionou ele, dizendo: você diz aqui
não adulterarás, mas você faz. Você não mata, mas matou. Fala que não matou, mas matou. Você não furta. Jesus não questionou ele dizendo: você não cumpre os mandamentos. Jesus não disse isso. Jesus volta e disse: olha, se você quer ser perfeito, o ponto está aqui. Vai. Isso que está te prendendo. As coisas. Vende, dá para os pobres, acabe com isso, fique livre. Mas o moço foi embora, triste. É uma das piores situações que pode existir. É alguém sair da presença de Deus triste. Triste por não receber aquilo que Deus tem. É tão terrível quando alguém vem participar da celebração, do culto e sai triste, porque muitas vezes a palavra toca num ponto na vida dele e ele não quer abrir mão daquilo. A vontade de Deus, quando Jesus diz: você quer ser perfeito, você quer ser perfeito, você quer refletir realmente aqui na terra a minha vontade, então faça isso. Em Colossenses capítulo 3, abra comigo. Colossenses capítulo 3. O amor é uma das expressões da perfeição, quando nós vivemos e abrimos o coração assim. Diz aqui a palavra, Colossenses capítulo 3, o verso 14. Colossenses 3, verso 14, diz assim: acima de tudo isto, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Na tradução NVI diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Faça assim, como se fosse um elo, faça assim. O elo é isso. O elo é isso. É uma corrente, e a corrente tem os elos. Agora, o que segura, faz a corrente ser perfeita, para não rebentar, é o amor. O amor. Diz aqui a palavra assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O que é o elo perfeito? É aquele que não rebenta, sabe? Não rebenta, não rebenta, não tem jeito de rebentar. Quantas vezes a pessoa diz assim, num casamento: olha, eu não te amo mais. Mas se ele diz eu não te amo mais, é porque nunca amou. Porque se amasse, o amor mesmo não rebenta, não existe isso, não existe. Por isso diz assim, de uma forma tão clara: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Volte a página, Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, o verso de número 4. Colossenses, não, é 1:28. Colossenses 1, o verso 28, diz assim: o qual anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Uma ênfase que nós temos aqui em Lagoinha é exatamente trazer a Bíblia, trazer a palavra. Ou seja, porque pesa sobre nós, os pastores, a responsabilidade de estarmos diante de Deus, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A nossa preocupação não é apresentar diante de Deus, cada irmão tendo 10 automóveis, cada um tendo 2 apartamentos, cada um tendo uma frota de carro, não é nada disso. Essas coisas ficam por aqui. Se você as tem, elas nunca podem ter você. Mas o peso que existe sobre nós, aqueles que verdadeiramente querem ministrar a palavra de Deus, está aqui, anunciando, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olhe para mim, há uma responsabilidade sobre aqueles que chegam no púlpito. Há uma responsabilidade sobre cada líder de célula. Há uma responsabilidade para cada um que já veio para o Senhor, para que haja dentro do seu coração realmente esse sonho, esse desejo de você apresentar cada um perfeito em Cristo Jesus. Agora, abra comigo em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, o verso de número 22. A benevolência, o dar, o amor. Mas agora a perfeição flui também de uma forma tão intensa através do que vamos ler. Tiago capítulo 2, o verso de número 22.
Tiago 2, 22. Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que ela se consumou. Eu estou aqui com o endereço errado aqui, não é? Tiago 1,4. Vamos para Tiago 1,4. Essa palavra perseverança é aquilo que você mantém. Ou seja, quando você põe a mão no arado, Jesus disse: olha, não olhe para trás. Essa nossa caminhada é preciso ter algo que é a perseverança. E aqui Tiago 1,4 diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada o que? Deficientes. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Qual é a ação completa? Você chegar até o final. Ou seja, aquele que começou a carreira, ele tem que chegar até o fim. O atleta, ele deve chegar até o fim da corrida. Ou seja, Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno dele. Ou seja, quando Jesus fala, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos, íntegros, em nada deficientes. O que muitas vezes rouba das pessoas a graça da perfeição, sabe o que é? Faça assim. Pode fazer, faça igual eu fiz. É terrível isso. Olha o que está escrito aqui, Tiago capítulo 3, verso 2. Se você quer ser perfeito, meu irmão, aqui está a chave também. E tem que ser. Olha Tiago 3, 2 assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, o que ele é? É perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Sabe, fale pouco, meu irmão. Deus te deu 2 ouvidos para você ouvir o dobro do que você fala. Ou seja, entenda isso. Porque se alguém não tropeça no falar, o que ele é? Perfeito, perfeito. Ou seja, seu modo até de falar, o modo como você fala. Tem gente que fala gritando, tem pessoas que falam assim de uma forma doce, tem pessoas que falam de uma forma azeda, tem pessoas que falam de uma forma tão inconveniente, tem uns que falam, falam. Sabe, crente fala pouco, faça assim. A gente fala pouco, a gente fala o que é necessário, a gente fala o que é só a verdade. Sabe, aqui a palavra diz sobre a perfeição: é perfeito varão, é perfeito varão, é perfeito varão, perfeito varão. Ou seja, muitas vezes tem pessoas que ficam assim muito com a complicação. Desculpe falar das mulheres, algumas acham assim: a mulher que tem que ter a roupa comprida. O problema é que muitas delas têm a língua comprida que está falando. Ou seja, é tanta confusão que existe, e o problema é exatamente esse: é o quê? Perfeito varão. Diz aqui: se não tropeça no falar. Em 1 João capítulo 2, o versículo 5, a nossa caminhada com o Senhor flui através do caminho da obediência, através da obediência absoluta ao Senhor. E não existe absoluta, porque toda obediência tem que ser total. 1 João capítulo 2, verso 5 diz: aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido o quê? Aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha, preste atenção: aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido o quê? Aperfeiçoado o amor de Deus. É aquele que guarda. E essa palavra guardar significa obedecer. O salmista disse: eu guardo, escondi a tua palavra no meu coração. Eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. É por isso que quanto mais você tem a palavra na sua vida, quanto mais você tem, quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você mergulha na palavra, a nossa fé não é uma fé epidérmica, não é aquela fé fora da palavra. Ou seja, algo que você tem que ter é exatamente isto, a palavra. Por quê? Porque a palavra diz assim,
para sermos imitadores de Deus como filhos amados, não é verdade? Mas observe um pouco, Deus, Ele é o quê? Perfeito. Deus é perfeito. Abra comigo no Salmo 18, o verso 32, Salmo 18, o verso 32 de uma forma tão clara. Ou seja, o Deus, Ele é que traz do próprio Senhor, e Ele vai fazer algo com todos nós. Ele deseja aperfeiçoar o nosso caminho. Diz assim: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Fale comigo: aperfeiçoou o meu caminho. Outra vez: aperfeiçoou o meu caminho. Sabe, é isso que Deus quer fazer. Antes você tinha o seu próprio caminho, e quando nós escolhemos o nosso próprio caminho, a palavra diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, mas que no fim são caminhos de morte, caminhos de destruição. A palavra diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, quando você entende isso, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Quando uma pessoa converte, a perfeição vai entrar em todas as áreas da vida dela, em todas as áreas. Ele não vai aperfeiçoar apenas um pedacinho, não. É igual uma mulher, arranja o cabelo, vai no salão e faz e tal, e pinta, e despinta, e pinta. Mas não adianta ela só, aquela mulher que só tem o cabelo bonito, mas o resto, sabe assim, é tão olho remelente, coisa assim. Então, não é uma parte, é o tudo. Ou seja, Deus deseja entrar e você precisa permitir que Ele atue em todas as áreas da sua vida. O Deus que me revestiu de forças e o que faz? E aperfeiçoou o meu caminho. É o seu caminho. A sua responsabilidade é sua. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, cuide da sua vida, que eu cuido da minha. Ou seja, porque muitas vezes você pode ficar preocupado em querer cuidar do caminho do outro e não cuida do seu. Aqui está falando: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o quê? O meu caminho. No Salmo 138, o verso 8. Salmo 138, o versículo de número 8. Sabe, tudo aquilo que Deus tem para você, pode ter certeza, meu irmão, Deus vai aperfeiçoar. Aquilo que Ele tem para mim é diferente daquilo que Ele tem para o pastor Gustavo. Mas aquilo que Ele tem para mim é responsabilidade minha. É algo que eu tenho que desfrutar, mas é algo que eu devo me submeter também. Olha o que está escrito, Salmo 138, verso 8. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. O que a mim me concerne, ou seja, aquilo que é meu, aquilo que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Ou seja, aquilo que é meu, a minha vida, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Cada um vai dar conta, você vai dar conta de você. As promessas para você são diferentes da promessa do seu irmão que está aí ao seu lado. É verdade que tem coisas que são iguais para todos, iguaizinho para todos. Mas existem outras coisas que são assim bem distintas para alguns. E aqui a palavra diz: o que a mim me concerne, aquilo que toca a minha vida, aquilo que toca a minha família, aquilo que toca a minha geração, aquilo que a mim me concerne, o Senhor levará o quê? A bom termo. E o que é bom termo? Será algo perfeito. Agora, uma das coisas que você precisa ter, nós temos uma posição legal, mas essa posição legal no mundo espiritual, você precisa transformá-la em prática na sua vida. Em prática na sua vida. Uma pessoa pode nascer aqui no Brasil, mas ela precisa ter a certidão de nascimento. Ela precisa. Você pode aprender a dirigir o carro, mas para você dirigi-lo, você precisa ter o quê? Uma autorização do governo falando que você é apto para dirigir o carro. É exatamente isso. Algo que você precisa ter quando você vem para o Senhor. Aquilo que acontece aqui em todas as reuniões,
Hoje pela manhã vimos aqui no altar tantos corações aqui se abrindo diante do Senhor. Pessoas que falaram: Jesus entra na minha vida, Jesus entra. Ele agora vai o quê? Desenvolver. Naquela hora ele experimentou, mas agora ele vai entrar num processo de crescimento. Em 1 Coríntios capítulo 2, o verso de número 16. 1 Coríntios capítulo 2, o verso de número 16. Você vai compreender tanto dessa verdade. 1 Coríntios 2, 16. Se você, meu irmão, pudesse saber tudo aquilo que você é no Senhor Jesus. Quantas vezes você diz assim: ai de mim, eu sou um pobre, eu sou um miserável, eu sou isso. Querido, você é a expressão da perfeição de Deus aqui na terra. Diz aqui: pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Você não tem minhoca na cabeça. Eu já vi gente falando assim: você tem minhoca na cabeça. Põe a mão na sua cabeça e diga: eu tenho a mente de Cristo. Fale: eu tenho a mente de Cristo. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mente perfeita. Agora, Satanás fica segredando as coisas. Ah, você não é nada, ninguém liga para você, você é um João ninguém, você nunca vai dar certo na vida, você já casou 5 vezes e agora não tem mais jeito para você já foi isso. Ele sempre quer trazer o quê? Culpa. Toda obra de Satanás é essa. Ele é o quê? O enganador. Há uma diferença muito grande entre o erro e o engano, porque o engano sempre tem cara da verdade. Sempre tem. A pessoa foi enganada. Se me deram uma nota de R$2 falsa, eu não consigo distinguir a falsa. Mas se me deram uma nota de R$3, eu logo vou falar: essa é falsa, está na cara. Nota de R$3 não existe. Mas ele sempre tem uma mistura. Na perfeição, você precisa ter esse entendimento. Nós, porém, olha para o seu irmão e diga: meu irmão, você tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo? Agora você tem vivido, colocado em prática essa verdade. Isso é a perfeição. Filipenses capítulo 3. Nós estamos dentro de um processo. E esse processo, ele vem de um crescimento. Algo que você vai crescendo. Filipenses capítulo 3, verso 12. Filipenses capítulo 3, verso 12. Diz assim. Eu quero que você põe o dedo assim, indicador, para você não esquecer em si. Diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Eu estou nesse processo. Reconhecimento e tomando posse. Já não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15. Todos, pois, que somos o quê? Perfeitos. Tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Pois todos nós que somos o quê? Perfeito. Ou seja, nós somos e estamos sendo. Ou seja, é uma carreira. Nessa caminhada, você caminha como a luz. A palavra diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia o quê? Perfeito. Quando é que o dia é perfeito? Ao meio-dia. Ao meio-dia, os 2 ponteiros do relógio
eles se fundem, é um só. Ao meio-dia, você olha, não tem sombra. Você pode olhar para o poste, acabou a sombra do poste ao meio-dia. Não tem sombra nenhuma, ao meio-dia não tem. Não tem. Daí a pouco você vai ver na sombra novamente. Mas ao meio-dia. Ou seja, o poder da palavra, você vai caminhando, 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 caminhando. Você recebeu, você é, mas você vai tomando posse. Por isso ele diz, todos pois que somos perfeitos. Mas ao mesmo tempo ele diz, eu sou, mas eu prossigo. Porque cada dia, você vai o quê? Experimentando. E a palavra diz que, da mesma maneira como o ferro com o ferro se afia, assim você vai sendo afiado com a pessoa que está ao seu lado. Sua mulher é excelente para afiar você, filho. Como você também não sabe que tortura para ela é você. Ou seja, os seus amigos, colegas de trabalho, vizinho, aquela mulher do apartamento de cima que põe lixo na sua porta. Ou seja, são aquelas circunstâncias e situações. Por isso que quando você está vivendo a vida cristã, para você tudo é espiritual. Você está dentro desse processo do Senhor. Por isso que quando você lê Colossenses 2, vamos voltar de novo para Colossenses. Colossenses 2, o verso de número 10. Quando você olha para Jesus, nós estamos em Cristo. A nossa vida é essa, é uma vida em Cristo, é nele. E aqui a palavra diz assim, também nele estáis aperfeiçoados. Também nele, em quem? Em Jesus estáis aperfeiçoados. É por isso que a palavra diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe, o cristão não é aquele que é da religião de Cristo. A pessoa pode ser da religião de Cristo e não ter nada de Cristo na vida dele. A nossa fé é a manifestação da vida do Senhor. Cristo em vós, o que é? A esperança da glória. Fique em pé que esse texto que nós vamos ler agora, temos que lê-lo em pé, porque é um grande desafio. É verdade que temos que ler a Bíblia toda, se puder falar assim em pé, mas é só para enfatizar bem isso. A nossa perfeição aqui na terra, olhe para mim, não sou eu, não é o pastor Gustavo, não é a Ana Paula. O nosso modelo de perfeição aqui, a quem que nós vamos, olha o que está escrito, Mateus 5, abra comigo, Mateus 5, a partir do verso 43. Nosso padrão. O nosso padrão. Jesus Cristo, ele diz assim, Mateus 5, 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, envia chuva sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Olha o verso 48. Portanto, tchan, 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 sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Se eu tiver aqui um círculo de 1 centímetro de raio, é um círculo perfeito. Esse círculo pode ter 10 centímetros de raio, perfeito. Pode ter 1 metro de raio, é um círculo perfeito. A perfeição não é a questão do tamanho, do conhecimento. Muitas vezes uma pessoa semi-analfabeta, eu conheço pessoas que só conseguem ler a Bíblia. Se você der um jornal para ela, ela não consegue ler o jornal, lê só a Bíblia. O nível de conhecimento pode mudar, mas é perfeito. Ou seja, alguma coisa que cresce. Quanto mais você vai conhecendo o Senhor,
quanto mais você vai experimentando a graça dele, quanto mais você vai se submetendo, permitindo que ele viva a vida dele na sua vida, e a vida dele é perfeita. Por isso Jesus termina dizendo: sede vós o quê? Perfeitos. Como? Como perfeito é o vosso Pai Celestial. Sabe qual deve ser o nosso alvo? Sente, por favor. Quando você olha para Abraão, Abraão é chamado o pai da fé. Esse homem experimentou tanto da graça de Deus. Quando você lê o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 17, Gênesis 17, o versículo 1. Como viver e alcançar essa perfeição de uma maneira prática no dia a dia? Está escrito assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, olha que Abraão já estava andando já há um bocado de tempo, mas há um momento, eu não sei há quanto tempo você já tem o Senhor. Eu tenho desde o dia 19 de maio de 66, há tanto tempo. Mas houve um momento que o Senhor, Deus não olha para a gente pela quantidade de anos que nós estamos seguindo a Ele, mas há um momento quando Ele interfere. E aqui diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. E o quê? E ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Outra vez, anda na minha presença e o quê? Ser perfeito. O andar na presença do Senhor é você andar, porque você nunca vai andar fora da presença dEle. Mas esse andar na presença dEle significa você ter essa consciência da presença dEle, obedecendo. Eu não tenho nada contra futebol, nada. Mas me lembro bem da história de um menino aqui da igreja, filho da irmã Aurinha. Me lembro bem disso. O pai não era ainda convertido e levou um menino no Mineirão para assistir um jogo. Levou um menino para assistir o jogo lá. E o menino, ao invés de ficar olhando para o campo, só ficava olhando para trás, ficava olhando. E o pai ficou tão incomodado com aquilo e disse: por que você fica olhando para trás? Tem que olhar para o campo. Ele disse: eu estou procurando para ver se o pastor Márcio está aqui me vendo. Ela dizia isso e eu ri muito. Quem é o pastor Márcio? Há muitas pessoas que acham que podem esconder do Senhor. Ou seja, não é nada pecado você assistir o futebol. Pelo contrário, é pecado você falar palavrões lá. Ou pecado você se contaminar, outras coisas. Ou deixar que qualquer outra coisa para você seja mais preciosa do que o Senhor. Aí as coisas confundem um pouco. Mas o que é tão importante nós entendermos, o Senhor diz para Abraão: anda na minha presença. Anda comigo. Anda comigo e ser perfeito. Se você tiver dificuldade de viver assim, põe a sua Bíblia em cima do computador. Eu sei que se a Bíblia estiver ali, você nunca vai consultar uma página pornográfica, a não ser que se você seja muito sem vergonha. Se você colocar a Bíblia em cima do seu televisor, duvido que você vai ver determinadas novelas, determinados filmes. Nunca você vai ver, porque isso incomoda. A presença de Deus incomoda. Ela incomoda, sabe? Incomoda quando as pessoas não querem realmente vivenciar esta realidade. Sabe, nossa fé é esse processo com o Senhor. Ele diz: anda na minha presença. Deuteronômio capítulo 18, versículo 13. Deuteronômio 18, o verso de número 13. Deus sempre dizia, era como se fosse assim, alguém com um trombone, e tudo que Deus sempre falava, nosso alvo é esse: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Vamos falar? Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Outra vez, perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Ou seja, no Velho Testamento havia uma ênfase para que tudo que fosse fazer para Deus tinha que ser perfeito. Nada. Ou seja, ele não era para fazer nada com imperfeição. Tudo.
eu tive a graça de ter tido um pai. E meu pai era um sapateiro. Ele é um artesão. Fazia sapato. Mas o sapato que ele fazia, ele levava 2 dias para fazer um par de sapato. Um par. Era perfeito. Ele fazia sob medida. Era um sapato perfeito. E as pessoas, quando o freguês levava, o grande drama que ele tinha era pisar com o sapato, porque debaixo, na sola do sapato, tinha uma obra de arte. Tanto que quando o presidente Juscelino foi tomar posse, ele tomou posse com o sapato que meu pai fez. Eu cresci vendo meu pai trabalhar assim. Eu vejo que tudo, que a perfeição tem que sair em tudo. Ou seja, é algo que muitas vezes é confuso na nossa vida, no dia a dia. Mas aqui o Senhor sempre diz isso: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Ou seja, fazermos para a glória dEle, tudo para a glória dEle. Tem uma irmã, você vê essas flores aqui todo domingo. Essa irmã faz isso. Não é para o irmão não, ainda é para o seu deleite, mas é para o Senhor Deus. Eu fico vendo assim como que ela mistura as flores. Ou seja, o zelo de comprar, buscar, fazer, montar. Ela podia fazer de qualquer maneira, podia. Mas ela diz: eu faço para o Senhor. Eu vejo bonito assim. É por causa dele. Ou seja, o melhor lugar para usar roupa nova é na igreja. O melhor lugar para você estrear sua melhor roupa é na igreja. Ou seja, o melhor lugar para você ir quando você tem o seu carro, o primeiro lugar é para a igreja. Ou seja, essa compreensão, não pode ter uma dicotomia, uma vida secular e uma vida espiritual. Não, é o melhor, sabe assim? É o melhor. Quando você for comprar sua Bíblia, toda a Bíblia é igual, mas procure comprar aquela assim, não, eu quero, sabe? Porque é o melhor, já é, faça, é exatamente isso. Provérbios 4:18. Provérbios 4, o verso de número 18. É o texto que eu li. Da perfeição. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até seu dia perfeito. Deus tem colocado na igreja pastores, mas muitas vezes as pessoas não entendem o papel dos pastores. Em Efésios capítulo 4, abra comigo. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 11. Efésios 4, 11. O que eu estou fazendo aqui hoje é o cumprimento que ele me mandou fazer aqui. Diz assim, olha, Efésios 4, 11 até o 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12. Com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Verso 15, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, enquanto eu estou falando aqui, eu estou fazendo o quê? Aperfeiçoando o irmão. Agora, aperfeiçoar significa também abastecer, aparelhar. Uma época eu ganhei um presente de uma viagem para Portugal. Meu avô era português.
O nome do meu avô paterno, ele era Manuel. E ele veio com o irmão dele. Sabe o que chamava o irmão dele? Joaquim. Eu sempre sonhei um dia em Portugal. E esse irmão tão carinhoso me deu um presente para mim e para Renata, uma viagem de navio para Portugal, saindo do Rio para Lisboa, sem parar em lugar nenhum, não tinha uma parada no meio do caminho, nenhum. E eu ficava admirado, porque dentro do navio todo dia tinha comida, e coisas gostosas, e verduras, e água potável, e tantas coisas assim. Durante toda a viagem não faltou nada. Por quê? O navio foi aperfeiçoado. Antes dele sair, ele foi abastecido com combustível, tudo. Ele estava aperfeiçoado para fazer essa viagem de 13 dias, sem precisar parar em nenhum lugar. O que você recebe? O aperfeiçoamento é exatamente esse alimento que você recebe como agora, para você enfrentar uma semana, para enfrentar um mês, para enfrentar um casamento ruim, para enfrentar situações delicadas, problemas, para você viver, ser aperfeiçoado, é para você receber tanto para a sua própria vida. Por isso que diz aqui, ele deu a apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu ministério. Você tem um ministério, meu irmão. Diga para o seu irmão ao seu lado: meu irmão, eu tenho um ministério. Seu ministério não é só um ministério de banco, não. Ainda que tenha um ministério de banco, sim, porque você pode ficar só aí, já é alguma coisa. Agora você tem um ministério, meu irmão. Agora você precisa desenvolver o seu ministério. Desenvolver o seu ministério. Eu tinha uma dificuldade horrível para falar, eu não conseguia. Quando eu estudava isso, você não era nem nascido. Então tinha a tal da prova oral. Você fazia a prova escrita e tinha a prova oral. Na prova escrita eu até saía, mas na prova oral eu tinha que ficar em pé na carteira e o professor fazendo as perguntas. Eu gaguejava tudo, eu não conseguia falar em público. Minhas pernas tremiam, eu não conseguia. Hoje, se deixar, eu falo com você 2 dias inteiros. Ou seja, o que é isso? O Senhor capacita. Você vem, mas Ele traz essa capacitação. Colossenses capítulo 1, o verso 28. Colossenses capítulo 1, o verso de número 28. Diz assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Eu estou lendo em Filipenses, né? Você já achar que vem cá, Colossenses. Colossenses 1, 28. E vos anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O meu trabalho é este, é trazer para você a palavra, porque um dia Deus vai me pedir contas disso, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O meu trabalho é esse, apresentar você, aperfeiçoar você. Exato. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. 2 Coríntios capítulo 7, o verso 1. Vive essa verdade. Sabe, há uma exortação aqui à perfeição de uma forma clara. Tendo, pois, o amado tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Ou seja, vai, irmão, olhe para mim, eu não sou hoje o que eu era ontem, mas eu sempre tenho que ter expectativa que eu não serei amanhã o que eu sou hoje. Ou seja, cada dia você está melhor. Olha para o irmão e diga aí: meu irmão, cada dia eu vou estar melhor.
Isso. Sabe, cada dia, aperfeiçoando. Ah, é Deus que vai me aperfeiçoar. Não, é você permitir que Ele te aperfeiçoe. Que haja essa vontade, aperfeiçoando a nossa santidade. Em quê? No temor do Senhor. Aqui ainda em 2 Coríntios 13, verso 11. Quando Paulo está terminando a sua carta, ele termina não simplesmente assim, mas ele diz, olha, quanto ao mais, irmãos, a Deus. E ele diz, aperfeiçoai. Vamos falar? Aperfeiçoai. Muitas vezes eu vejo irmãos que não querem participar de uma célula. E aquilo muitas vezes me intriga. Por que esse irmão não quer permitir que a gente cuide dele? Porque tem irmãos que não quer que a gente entre na vida dele. Ele não quer ser o quê? Aperfeiçoado. Ele não quer deixar ser tratado. E porque ele não deixa ser tratado, a vida dele fica sempre assim, solto. E quando você está solto, vem os lobos e destroem. Mas se você estiver num pequeno grupo, na célula ali, você permite que o líder sempre ligue para você. Se você não vai na reunião, ele vai atrás de você. Ou seja, está acontecendo alguma coisa, você tem alguém para você se reportar. Por isso ele diz aqui, aperfeiçoai-vos. Aperfeiçoai-vos é o que está aqui. E você permite que a Bíblia, quando você tem a Bíblia não é para você estudar apenas. Sabe por que Deus te deu a Bíblia? É para você ser aperfeiçoado. Olha o que está escrito, 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Quando Jesus disse, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Por que Deus nos deu a Bíblia? Uma vez eu preguei uma mensagem em cima deste texto. Sabe, Rodrigo, Deus nos deu a Bíblia para duas coisas. Para sermos como Deus e operarmos como Ele. Quando Jesus disse, sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai. E olha o que está escrito aqui. 2 Coríntios 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha o 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus nos deu a Bíblia para sermos perfeitos, sermos como Ele e para operarmos as obras dele aqui na terra. Se você pudesse entender em plenitude o que está escrito aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, quem é o homem de Deus? Todo esse homem que foi gerado por Deus. Você que nasceu de novo, você é homem de Deus. Não é escrito aqui mulher de Deus porque é o homem. Tanto faz o homem como mulher, é o ser humano. Para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. E perfeitamente habilitado para boas obras. O quê? Para você realizar as obras do Senhor aqui. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, destruindo as obras do diabo, porque Deus era com ele. É para nós operarmos aqui na terra, tal qual Jesus operou, vivendo dessa maneira. Quando você entende o que está escrito aqui no Salmo 37, o verso de número 32, 37 também. Salmo 37, o verso de número 37. Observa o homem íntegro. Atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Essa palavra íntegro é a mesma palavra da tradução que a palavra perfeito. Atenta no que é reto, porque o homem de paz terá o quê? Prosperidade. A bênção aqui da perfeição. Ontem, naquela marcha que aconteceu ali em São Paulo, 2 milhões de irmãos marchando. 2 milhões. Eles paravam
ajoelhavam, oravam. Agora, nós podemos estar vendo muito mais, porque Jesus orou assim, olha, em João 17, é uma oração de Jesus, capítulo 17 de João. João 17, queria pedir os músicos que tomassem os lugares. João 17, o verso de número 22 e 23. Jesus ora e diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Fique em pé por um instante. Fique com a sua Bíblia aberta, olhe. Jesus ora e diz assim ao Pai: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Eu tenho orado para que hoje os mais de 55.000, cento e poucos membros daqui de Lagoinha, todos tenham um único coração. Eles tenham transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Naquela marcha, não tinha placa, simplesmente de uma igreja de 2 ou 3. Ali existia o nome do Senhor. Queremos viver assim, queridos. Queremos caminhar dessa maneira. Caminhar. Jesus, tudo que Ele fez foi perfeito. Todas as obras que Ele realizou foi perfeito. Aquele que tinha a perna torta, Ele aperfeiçoava. O que tinha a mão mirrada, Ele aperfeiçoava. O que tinha os olhos não perfeitos, Ele restaurava. Até aqueles que já estavam sendo carcomidos pela deterioração, por causa da morte, Ele trouxe vida. Quando você lê sobre a perfeição do Senhor, já que você está com a Bíblia aberta em João capítulo 1, diz assim, João capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne, Deus se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ver Jesus é ver Deus. Jesus era perfeito. Em João 19, verso 4, Jesus é levado diante de Pilatos. João 19, verso 4 diz: outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Crime algum. Nada. O livro de Levítico, ele está aqui no Novo Testamento, na carta aos Hebreus. Hebreus e Levítico se confundem. É o mesmo livro. O que é figura em Levítico é realidade em Hebreus. Abra então em Hebreus 2, o versículo 10. Nós somos aperfeiçoados. Quando você olha a realidade da morte de Jesus ali na cruz, eu sou fruto do sofrimento dele. Você é fruto do sofrimento dele. Olha o que está escrito, Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória,
aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Hebreus capítulo 5, versículo 7 até o 9. Hebreus 5, de 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua morte, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. No capítulo 7, verso 28. Hebreus 7, 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. E último texto, no livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, o versículo 2. É uma palavra de advertência. Ser vigilante. Ser vigilante e consolide o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras tuas obras na presença do meu Pai. A NVI, o texto é assim: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Pai. Põe sua Bíblia sobre o banco, dê a mão ao seu irmão, mas eu queria pedir que ninguém ficasse sozinho. Ou seja, se alguém está lá sozinho, dê a mão. Olhe para mim, querido. A palavra diz: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Nós estamos iniciando daqui a algumas horas um novo mês. Vivemos já metade do ano de 2013. Esse ano para nós é o ano da bênção. Bênção é tudo aquilo que é perfeito. É o ano da perfeição. Daqui a algumas horas você vai receber a metade desse ano. Não sei como você viveu essa metade, mas eu sei como você pode viver a segunda metade, de uma forma como você nunca sonhou. Perfeito. Levante a mão do seu irmão. Vem lavar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Sou teu e tu és meu.
sou teu e tu entregue-se a Ele nesta noite, renda-se a Ele. Eis-me aqui, rendido estou. Nossa história é sempre marcada pelos recomeços. O momento quando Pedro pisou na bola, negou o Senhor, e de repente desmoronou, acabou com tudo. E ele diz: não tem mais jeito para mim, eu vou viver minha velha vida, vou voltar a pescar. Judas pisa na bola também. E só que não deixa a graça alcançá-lo. E ele resolve o problema da culpa por ele mesmo. Ele se enforca, se mata. Mas Pedro, o Senhor o encontra. E a única coisa que Jesus pergunta para ele é isso: Pedro, você me ama? Porque a medida da perfeição é o amor. Você me ama, Pedro? Você me ama? Naquela hora, Pedro viu o estrago que ele tinha feito nele mesmo, voltando as costas para o Senhor, querendo viver a velha vida. Mas a palavra diz que o amor de Deus nos constrange. É tanto amor. Ele volta. Ele volta. E ele vive o restante da sua história expressando amor ao Senhor. Eu sei que nesta hora, pela televisão, pela internet, em tantos lugares, em tantos países, pessoas nos acompanham. Mas eu sei que em todos esses lugares, a presença gloriosa do Senhor, do mesmo modo como está aqui nesse púlpito, está aí onde você está também. A Bíblia diz que Deus conhece os que são dele. Quem sabe você é alguém que o carro bateu, e você acha que não tem jeito mais. Mas quando Ele conserta, Ele nunca vai consertar. Ele sempre vai te dar algo novo. Uma vez, uma mulher ligou para um pastor que estava na rádio. E ela ligou porque o pastor tinha dito que Deus dava uma nova chance, uma nova oportunidade para a pessoa. Ela ligou dizendo: olha, para mim não tem jeito mais. E ele começou a ministrar para ela dizendo que tinha. E ela disse: então, vim aqui na minha casa. Só que aquela mulher era uma prostituta. E quando aquele homem de Deus, não sei se com ele estava alguém, mas com certeza devia estar, ele entra naquele bordel. E a mulher, chorando,
tinha uma cristaleira, e ela toma um cálice tão bonito, e toma aquele cálice, e diz: eu disse que Deus restaura a vida, mas minha vida está assim. Ela tirou aquele cálice, e pedaços e pedaços no chão. E ela olhou e disse: minha vida está assim. Você acha que Deus vai catar cada pedacinho e reconstruir novamente o cálice? E aquele homem de Deus disse: não, Deus não faz assim. E ela ficou olhando para ele: como Deus não faz assim? Ele disse: não. Ele foi lá na cristaleira, abriu a porta e tomou um outro cálice igualzinho àquele e disse: Deus te dá um cálice novo. Ele vai remendar a vida. Não dá. Quando a pessoa vem para Jesus, a palavra diz: dos teus pecados eu não me lembro mais. A única coisa que Deus escolheu apagar da sua memória são os nossos pecados. Só. Por isso Ele te vê hoje, meu irmão, santo, íntegro, puro. Conserve isto. Coloque suas duas mãos sobre seu peito. Eu quero fazer uma oração, como se fosse você orando agora. Queria pedir que a igreja orasse comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor me ama e que pode transformar a minha vida. Eu reconheço que sou um pecador, miserável. Eu não consigo mudar a mim mesmo, mas nesta hora eu abro o meu coração e eu te peço: entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Jesus, tu sabes que eu andei contigo, mas me desviei, estou longe dos teus caminhos. Mas nesta hora, eu quero voltar, na certeza do teu perdão, que aperfeiçoará a minha vida. Continue com seus olhos fechados, e eu quero fazer uma oração agora. Você não vai repetir essa oração. Eu quero orar sozinho por você. Quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele. Para que eu ore por você, eu peço que você levante uma das suas mãos no seu lugar, sem constrangimento algum. Levante bem alta a sua mão. Aquele moço de blusa meia avermelhada lá em cima, aquele cara lá no final, levante mais alto que você puder a sua mão. Não tenha constrangimento algum. Nós vamos orar por você agora. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele. Isso, pode abrir os olhos. Agora eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos venham até aqui à frente. Nós vamos orar por você aqui agora. Nós vamos cantar essa mesma música que foi cantada agora, mas esta é a hora para você. Quero ver cada santo que está aqui. Olhe para o irmão que está ao seu lado. A pessoa pergunta: como está a sua vida com Deus? Como está? Eu sei que tudo pode ser novo a partir de agora. Ajoelha, filho. É a hora de Deus para você. Deixe seu lugar e venha. Seja uma criança, um homem, uma mulher, um adolescente. Venha. Pode ajoelhar. Pode ajoelhar. Vem. 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 É a hora de Deus. Vem. Pode vir. Vem. Eu sou teu e tu és meu. Vem. Vem. É a hora de Deus para a sua vida. É a hora de Deus para você. Vem. Aos pés da cruz. Vem. Me encontrei. Vem. O que tenho
Não existe nada que toque o céu. Se o Brasil ganhar ou perder, não faz diferença nenhuma no céu. A Bíblia diz que quando um pecador se converte, há festa no céu. É o que vemos hoje à noite, né, pastor Gustavo? É isso. A única coisa que alegra o Senhor é quando o sacrifício do seu filho é reconhecido e não é vão. Quando vidas escolhem dizer que amam Jesus mais do que as trevas. Por isso, igreja, estenda as mãos agora. Pai, na autoridade do teu nome, quebramos dessas vidas todo o poder das trevas. Ligamos estes corações ao teu coração, Senhor, para que a partir de agora possam viver como filhos e filhas amadas e queridos do Senhor, que se tornem perfeitos a partir de hoje, que o passado seja anulado, que o recomeço seja pleno e a alegria do Senhor seja tão real, em teu precioso nome, amém. Vocês estão aqui ajoelhados, fiquem em pé, virem para mim, chega aqui bem perto de mim, pode chegar, chegue. Queria pedir meus pastores, todos que viessem, eu quero que vocês saibam que a partir de hoje, tudo é novo. Essas lágrimas não é de emoção, é exatamente porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele começa tudo novo, e será uma história nova para vocês a partir de hoje. Vai zerar o que ficou para trás. Hoje é um recomeço, e dentro desse recomeço você vai ter até uma nova família, uma família carinhosa, uma família meiga, uma família que você pode contar com ela. Eu quero que você conheça a sua nova família. Eu vou contar até 3, e quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer a sua nova família. Olha para mim, 1, 2, 3, vire agora, ó. É a sua família, é a sua família, é a sua nova família, é a sua nova família, é a sua nova